Esse é um registro confidencial do Instituto Spectra. A disseminação do conteúdo deste material é considerada uma ofensa legal e irá acarretar em correções relativas à ofensa. Código de registro: Serial 0764E. Denominação geral: porta de casa. Cognição: inerte. Cooperatividade: inconsciente. Entendimento: médio. Protocolo de segurança: armazenamento simples. Prioridade 3. Status: ativo. Letalidade: baixa. Registro do componente. Encontrado em 1987, na zona rural da França, o componente 0764E, de denominação geral porta de casa, é uma porta de 215 cm de altura por 88 cm de largura, feita de madeira pintada de branco, com algumas marcas de desgaste por conta do tempo. Possui uma maçaneta circular e não possui nenhuma fechadura. A porta de casa foi encontrada quando as autoridades locais receberam relatos de um grupo de jovens que estavam fazendo uma exploração em uma propriedade abandonada e se depararam com uma casa simples. Ao tentar entrar pela porta, o jovem que a abriu percebeu que a porta não dava para o interior da casa, mas para a sua casa. Outro jovem disse abrir a porta e constatar que agora a porta estava mostrando como se fosse o interior da sua casa antiga, em Portugal. Uma equipe de investigação foi enviada e as seguintes constatações foram feitas. Quando aberta por qualquer pessoa, a porta irá apresentar atrás de si a primeira casa onde a pessoa morou em sua vida. Abrir a porta à distância, utilizando alguma alternativa, faz com que a porta abra mostrando a primeira morada de quem operou a alternativa. Por um momento, achamos se tratar de uma anomalia presente na casa, mas quando um dos operadores tentou entrar pela janela, ele conseguiu normalmente adentrar a residência abandonada. A porta dos fundos da propriedade também não possui nenhum tipo de anomalia e resultava na entrada da casa de forma normal. Quando o operador que entrou pela janela tentou sair pelo componente, esse, mesmo abrindo a porta pelo outro lado, o lado interno da casa, teve como resultado sua primeira morada, mostrando que o efeito é independente do lado por onde a porta é aberta, fazendo-o ter que sair pela janela novamente. Um dos operadores abriu a porta e atravessou por ela, sendo seguido por outros 2 operadores. Os 2 operadores que seguiram atrás dele, poucos segundos após cruzar o batente da porta, foram acometidos por uma forte dor de cabeça que os fez cair no chão inconscientes, posteriormente confirmados como morte cerebral. Por 2 meses, o Instituto ocupou a propriedade abandonada sob a autorização das autoridades locais e mais testes foram realizados, chegando às seguintes conclusões. A porta de casa, quando aberta, dá para o interior da primeira morada da pessoa que a abriu. Caso a morada não exista mais, a porta não consegue ser aberta e a maçaneta não torna-se operável, impossibilitada de ser girada. A porta de casa não cria um novo espaço, e sim aparenta ligar 2 pontos no espaço, fazendo com que a morada a qual ela resulta seja de fato a morada a qual o operador da porta morou, e não como algumas teorias sugeriram, que se tratava de um espaço paralelo em outra realidade. Qualquer pessoa que atravesse a porta deve ter como primeira morada de sua vida o local de destino do componente. Caso contrário, irá falecer de morte cerebral dentro de 5 segundos. Abandonar o local não impede o efeito. Testamos o componente com uma dupla de irmãos, ambos tendo residido na mesma primeira residência. Mesmo que apenas um deles tenha aberto a porta, ambos puderam atravessar sem problemas, constando que o efeito é relativo à primeira morada, e não a quem abriu a porta. Conforme avançavam as pesquisas, constamos que o efeito era referente apenas à porta de entrada, e optamos pela tentativa de remover a porta e o batente referente a ela, e assim como as pesquisas apontavam, o componente permanecia ativo. Com isso feito, o componente foi movido para a seção 23 do Instituto Spectra, onde permanece até hoje, armazenado em uma sala em forma de corredor, onde, ao fim dele, encontra-se a porta de casa. Testes de interação com outros componentes ainda aguardam autorização. Fim do registro, componente 0764